Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Guedes e esse é o tutorial SICONV na prática. Continuando a nossa caminhada dentro das fases dos convênios através do SICONV, estamos falando da fase de execução. Alterações do SICONV. Existe um manual disponível no portal dos convênios que trata sobre algumas alterações dentro do SICONV. Essas alterações são o ajuste do plano de trabalho, o termo aditivo ou a prorrogação de ofício. Vamos ver como funciona na prática. Então, pessoal, vamos falar aqui do manual do usuário que trata das situações de alterações do convênio. Então, o manual aqui, novamente, é um manual às vezes muito longo e eu vou tratar aqui só do que mais importa aqui, seguindo o fluxo. Então vejam que são 3 situações possíveis para a alteração do plano de trabalho, conforme prevê o manual. Vamos ver aqui objetivamente cada uma delas. A primeira é o ajuste do plano de trabalho. O simples ajuste do plano de trabalho são situações que não implicam em alteração de valor, vigência ou objeto do instrumento pactuado. Por exemplo, pode ser uma alteração de rúbrica, muito comum. A segunda situação de alteração é o termo aditivo. O termo aditivo tem que ser assinado, publicado e, quando for o caso, empenhado. Pode ser para diversas situações, acréscimo, diminuição, vigência, objeto, enfim, todas essas situações aqui. E a terceira situação de alteração dentro do SICONV é a prorroga de ofício. A prorroga de ofício é aquela situação onde o concedente dá causa ao atraso no repasse dos recursos e ele se vê obrigado a prorrogar de ofício. Isso é previsto na legislação, que aqui está desatualizada, mas a portaria 424 de 2016 também prevê assim. Então, pessoal, para incluir uma solicitação em via de regra, é o conveniente que executa. Então, após o conveniente acessar o SICONV, localizar o seu convênio, acessar o convênio, vem em execução do conveniente, ajuste do plano de trabalho, incluir solicitação de ajuste do plano de trabalho. O sistema vai apresentar o alerta com o fluxo de ajuste do plano de trabalho e lá vai dizer qual que é o fluxo, né? Primeiro o conveniente cadastra e depois ele manda o concedente analisar, o analista do concedente analisa, o gestor aprova, depois volta para o conveniente fazer os ajustes nas abas autorizadas e depois volta para o concedente analisar e aprovar. Só assim é finalizado o processo de ajuste do plano de trabalho. Então, clicar no botão incluir solicitação de ajuste do plano de trabalho. O sistema vai trazer as informações do convênio e solicitar a informação do objeto da alteração, a justificativa, que tipo de alteração, cronograma físico, cronograma de desembolso, plano de aplicação detalhado. Após o preenchimento, clicar em salvar. Então, após o cadastro, o conveniente envia para análise. Após o envio para análise, a situação fica alterada para em análise. Para o concedente fazer análise, concedente após acessar o convênio, na aba execução do conveniente, ajuste do plano de trabalho, tem que inserir o parecer sobre aquela solicitação de análise. Então, clicar em inserir parecer. Então o sistema vai disponibilizar as informações do convênio, da solicitação da alteração, justificativa, o analista vai inserir seu parecer e vai emitir parecer. Se tiver um arquivo, anexar o arquivo. Após a inserção daquele primeiro parecer do analista aprovando a alteração, essa autorização ainda precisa ser aprovada pelo gestor do concedente. Então ele vai lá no convênio, em ajuste do plano de trabalho, a situação vai estar em parecer emitido, ele vai detalhar e clicar em analisar e autoriza ou não autoriza registro da análise. Então, agora que já foi solicitado pelo conveniente, o concedente aprovou, voltou para o conveniente novamente executar as alterações no plano de trabalho. Então, pessoal, quando volta para o ajuste do plano de trabalho pelo conveniente, o conveniente tem que fazer esses ajustes lá na aba plano de trabalho, vai ter o plano de aplicação detalhado. Por lá ele vai fazer a alteração do cronofísico, crono de desembolso, alteração de rúbrica de despesas. Então é por lá que individualmente ele altera cada um dos itens de aplicação detalhada. Após ele alterar lá no plano de trabalho, ele volta em ajustes do plano de trabalho, detalhar, enviar para aprovação.
vai para a aprovação do gestor do conveniente e o status vai estar ajustado aguardando aprovação. Voltou para o concedente fazer sua análise. Para o concedente fazer sua análise, após selecionar o convênio, na aba Ajuste do plano de trabalho, detalhar e aprovar ou reprovar. Após essa aprovação, que é feita pelo gestor do concedente, o plano de trabalho está ajustado e aprovado e finalizado com sucesso. No próximo vídeo vamos falar sobre o termo aditivo, que é a segunda forma de alteração dentro do SICONV. Até a próxima.